esses dias. E nossa maneira de tratar desse assunto foi uma maneira peculiar, própria aqui para a nossa comunidade. E a gente está querendo entender o Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, a linha do tempo do Apocalipse, procurando Jesus no Apocalipse, porque quem escreveu o Apocalipse foi João, mas quem ditou foi Jesus. E a gente consegue encontrar claramente, nitidamente, aquele Jesus dos Evangelhos. A gente consegue encontrar tudo o que ele disse ali no Apocalipse. O Apocalipse é apenas a confirmação daquilo que ele falou enquanto estava no meio dos homens, enquanto estava entre os seus discípulos. O que muda só a forma de dizer, a forma de explicar, mas o conteúdo é aquele mesmo conteúdo da mente de Cristo, do propósito de Cristo, da obra de Cristo, e não poderia ser diferente. Se Jesus é o Senhor da igreja, se Jesus foi para o Calvário, ressuscitou e criou a igreja, e ele é o cabeça da igreja, e ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e ele é o Cordeiro, o único digno de abrir o selo, e ele abriu o selo e está comandando a história, e está levando a coisa para onde é preciso ir, para que haja um juízo final, para que haja renovação, para que haja novos céus e nova terra. Então a história e a igreja estão nas mãos de Jesus. E não é de agora, e não é porque existe essa narrativa apocalíptica, não, porque sempre esteve na mão de Jesus. Ele disse: foi-me dado todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. E o apóstolo Paulo disse: olha, todo joelho há de se dobrar diante dele. Se você pega Mateus 24 e 25, você vai ver acontecimentos mais terríveis e definidos e definitivos do que no livro da revelação apocalíptica. O Evangelho ele traz a visão de Jesus sobre todo o percurso, não só da igreja, mas da condição humana na face da terra. Nós viemos tratando disso desde o início desse mês de fevereiro. E agora, essa semana, nós estamos debatendo, confrontando a igreja de Filadélfia com a igreja de Laodiceia. Quando foi na quarta-feira, nós paramos, nos detivemos mais diante da igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja aprovada, a igreja que Jesus disse: eu sei que você tem pouca força, mas você tem guardado a minha palavra, você tem sido fiel. Por causa disso eu vou colocar diante de ti uma porta que ninguém poderá fechar. Jesus falou: eu vou te livrar da grande tribulação que virá sobre todos os povos da terra. E eu acho que isso é uma referência ao arrebatamento. A grande aflição, a gente já está vendo sinais de grandes acontecimentos, mas que talvez não se comparem ainda com essa grande aflição que virá da parte de Deus. Mas eu acho que nós já estamos sendo preparados para enfrentar, no tempo de Deus, essa calamidade que virá da parte de Deus. Nós, como humanidade. Agora, a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja que prega o Evangelho, a igreja que não se inclina
para as coisas do mundo, a igreja que vence o pecado, essa não vai participar dessa calamidade, dessa aflição, porque Jesus tem essa promessa de não permitir que essa igreja passe por isso. E a gente vai lá no texto bíblico, a gente vê coisas que Jesus fez, que realmente endossa essa situação. A gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego sendo fiéis a Deus, perseverando na presença de Deus, não se deixando levar pelas coisas deste mundo. Nabucodonosor então lançou aqueles 3 homens na fornalha de fogo ardente, ainda mandou aquecer 7 vezes. Que grande aflição! Que grande aflição! Até mesmo os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente morreram pelo vapor, pelo calor que saía daquele negócio. Mas Deus os livrou. Deus os livrou da morte. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, porque foram fiéis. É a mesma coisa que Jesus fala para a igreja de Filadélfia, Lohane. Se vocês forem fiéis a mim, eu os livrarei na hora da grande aflição que virá sobre toda a terra. Não tem nada de extraordinário. Daniel, a mesma situação. Ele não quis mudar os seus hábitos de oração, e ele foi severamente repreendido, e existiu uma lei que o condenou à morte, e ele foi lançado na cova dos leões, porque estava exercendo a sua aliança com Deus, estava mantendo a sua aliança com o seu Deus. Ele foi condenado porque estava adorando o seu Deus. Detalhe, ele não deixou de adorar o seu Deus por causa da lei humana, por causa de motivação humana, por causa de ordem de rei. Ele não se dobrou diante das coisas deste mundo. Então, quando ele foi lançado ali na cova daqueles leões famintos, o anjo fechou a boca do leão. Aleluia, Jesus. Não seja fiel, que o anjo vai te pegar a boca do leão. Glória a Jesus. O leão pode rugir, ele pode chegar com a unha bem no seu nariz, mas ele não consegue encostar. Glória a Jesus. Obrigada, Deus. Glória a Deus. Igreja de Filadélfia, colocarei uma porta aberta. Essa porta é a porta da pregação do Evangelho, é a porta do testemunho. Você começa a testemunhar de Jesus para você ver o tanto que a sua vida muda. Eu fico vendo esse pessoal do louvor aqui, eu acompanho a vida deles e eu vejo muita bênção. Eu vejo, porque, meu irmão, a menor coisa que você fizer em prol da pregação do Evangelho, da salvação de almas, agrada a Deus. Meu irmão, agradar a Deus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Se você largar tudo na sua vida, se você largar tudo, falar, não, eu vou largar tudo na minha vida e vou viver só tentando agradar a Deus, você vai mais longe do que você iria em condições normais. Experimente isso. Fala, não, eu vou viver, deixa, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, pode até dar um ruimzinho, mas depois, meu irmão, ninguém te segura. Porque tem um detalhe muito interessante, a gente vê escrito Deus é fiel em para-brisa de carro, em para-choque de caminhão, a gente vê escrito Deus é fiel em placa de banco, de praça, a gente vê escrito Deus é fiel em todo lugar, mas falta um pequeno detalhe: Deus é fiel a quem é fiel a Ele. Isso é de lei, não é possível. Deus é fiel a si mesmo.
Deus é fiel à palavra dele. Glória a Jesus. Mas não está escrito que Deus é fiel ao pecador. Deus não é fiel ao pecador. Deus é fiel à sua palavra. Se o pecador deixar de ser pecador, então Deus vai tratá-lo de outra forma. Mas enquanto o pecador está vivendo no pecado, está procurando o pecado, está gostando do pecado, a ação de Deus na vida dele é para tirá-lo do pecado. Depois Deus vai ser fiel a ele. Certo, irmãos? A igreja de Laodiceia, por sua vez, ela tem um conceito, ela tem atitudes próprias, peculiares a ela. E nós consideramos esse mês aquilo que está escrito em Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 21, quando Jesus fala: do que adianta chamar Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Você conhece essa passagem? Aqui nessa igreja você conhece, porque eu falo dela direto. Do que adianta? Jesus pergunta do que. Eu acho que isso é a referência da igreja de Laodiceia. Do que adianta chamar Senhor, Senhor, e não fazer a vontade de meu Pai que está no céu? Porque a igreja de Laodiceia, que é a igreja desse tempo, que na linha do tempo conta a partir de 1840 a seguir até os dias de hoje, ela fala, Jesus fala a respeito dela, Jesus revela o que se passa no coração dela, Jesus revela o orgulho dela, a vaidade dela, o que ela fala a respeito de si mesma. Jesus fala, Jesus considera. Jesus, quando ele avalia a igreja de Laodiceia, ele fala do coração de Laodiceia. E ele fala: olha, Laodiceia, você diz, eu tenho tudo, eu sou rica, eu posso fazer o que eu quero. Como é que a igreja de Laodiceia, por ser igreja, conquista essa riqueza? Se você continuar lendo Mateus 7, 21, 22 e 23, dá para a gente perceber que, por ser igreja, a igreja de Laodiceia, ela está profetizando, ela está expulsando demônios, e ela está fazendo curas, ela está manifestando o poder que Jesus deixou para a igreja, ela está manifestando a vitória de Jesus na cruz do Calvário, só que com um detalhe: ela não está fazendo para a glória de Deus, ela está fazendo em benefício próprio, por isso que ela fica tão rica. A igreja de Esmirna era uma igreja fiel, uma igreja que não negava Jesus nem diante da morte, mas era uma igreja pobre. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, uma igreja pobre, fiel a Deus, aprovadíssima por Deus, porque era fiel a Deus. Agora a igreja de Laodiceia, ela diz: eu tenho tudo, eu sou rico, eu posso todas as coisas. E de onde vem o dinheiro da igreja, senão do poder de Deus, da obra de Deus, dos milagres, das ofertas, das ajudas, dos dízimos? Só que a igreja de Laodiceia, na minha maneira de entender, ela não é fiel a Deus, ela usa o dom de Deus em benefício próprio, e é isso que causa, que gera, que produz a grande reprovação do Senhor. E é isso que coloca Jesus na porta, não dentro da igreja.
Jesus falou: eu estou à porta e bato, porque quem está na porta batendo não está dentro. E Jesus está convidando as pessoas de Laodiceia, desse tempo difícil de Laodiceia, desse sistema corrompido de Laodiceia, para ouvir o batendo, para ouvir o chamado de Jesus, porque Jesus ama e Ele quer salvar. Jesus não quer condenar a Laodiceia, mas Ele avalia e Ele fala: eu castigo aqueles a quem amo. Onde é que está escrito isso, Lidiane? Portanto, versículo 18: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Jesus avaliando e aconselhando e mostrando a solução, porque Jesus ele veio salvar a igreja, ele não veio condenar a igreja. A visão de Jesus para com o homem, através da igreja, é de salvação. Em João 3,16 está escrito notadamente que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus quer salvar. Agora Ele corrige aquele que ama, porque para vencer o inferno é preciso vencer o pecado. Não é possível vencer o inferno sem primeiro vencer o pecado. Isso é impressão falsa, é uma interpretação falsa, é uma inversão de valores. Isso é a ação do demônio do engano para essa geração de Laodiceia, da igreja desse tempo. Que Deus ele perdoa, independente de se arrepender, que o Espírito Santo ele vai conduzindo e vai produzindo o arrependimento gradativamente, que o Espírito Santo é que vai fazendo a obra, e quem aceita Jesus já está salvo. Essa é a mensagem da igreja de Laodiceia, é a última linha de raciocínio espiritual de Laodiceia, que já passou por outras situações. Tudo isso seria muito bom se não existisse um negócio chamado livre-arbítrio. E assim como o homem escolheu um dia o pecado, ele tem que escolher deixar de pecar. E a graça, eu vou dizer para você o que é a graça salvadora. Você vai entender o que é a graça salvadora quando você lê o que está escrito em Mateus, no capítulo 25, versículo 41. Olha para mim, Lidiane, por favor. Mateus 25, 41 diz assim: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Para eles não teve graça, para eles é a desgraça. Deus não falou que enviaria ninguém para salvar o diabo e seus seguidores. Não existe salvação, é a desgraça. Isso é a desgraça. Agora, para o homem, não. Para o homem está escrito assim, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Jesus. Para o homem existe salvação. Deus não quer lançar o homem no fogo eterno. Deus não quer lançar o homem no inferno. Por isso ele disse: eu castigo o que amo, eu repreendo
o que amo. E quando ele trata com Laodiceia, ele mostra onde está o erro, ele mostra onde está o problema, e ele mostra a correção do problema, e ele promete corrigir o problema, ajudar a corrigir o problema. E ele fala a coisa mais maravilhosa das coisas maravilhosas que Jesus tem dito para o homem. Ele diz assim: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao meu trono, ao meu lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória. Olha só, ele compara os que conseguirem a vitória em Laodiceia à vitória que ele conquistou na cruz do Calvário. Aquele que conseguir vencer essa conspiração maligna desse tempo no meio da igreja, aquele que conseguir se livrar dos espinhos que impedem a produção de fruto. Coloca aquela parábola do semeador para mim, deixa eu achar aqui para você. A parábola do semeador é Lucas 8,15. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que é isso mesmo. É Lucas 8. As sementes caíram em terra boa são aquelas que ouvem e guardam a mensagem, coração obediente, porque são fiéis, produzem. Olha o 14. 8,14. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Olha a Laodiceia divina. Olha o retrato de Laodiceia. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Você sabe quando foi que Jesus disse isso, Roberto? Ele disse isso quando ele estava explicando a parábola do semeador. Olha para mim, por favor. Desse mesmo 8 aí, versículo 9 a 15, parece. Lucas 8, 9 a 15. As sementes caíram na beira do caminho, o diabo chega e tira mais um. Deu 13. Lucas 8, 13. Sementes caíram, havia muitas pedras, 14. As sementes que caíram no meio dos espinhos. Isso aqui é Laodiceia. Jesus conhece Laodiceia. Jesus conhece a história humana. Jesus, ele sabe explicar tudo. Se a gente trouxer Jesus para o Apocalipse, a gente entende tudo com uma facilidade muito grande. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam as pessoas. Eu sou rico. A igreja de Laodiceia fala. Jesus fala a respeito de Laodiceia. Mas porque vocês dizem, somos, versículo 11, 17, vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. As preocupações dessa vida, eles não estão dizendo, Senhor, tu morreste naquela cruz, eu vou para o céu. Senhor, eu vou me sentar do teu lado lá na grande festa. Senhor, o que tu fizeste foi maravilhoso, porque perdoa pecado. Não, eles não estão olhando para a visão de Jesus, na visão de Jesus, como a igreja de Filadélfia, mas eles estão olhando só para fora, eles estão olhando só para o mundo. Eles dizem, nós somos ricos, temos tudo o que precisamos, estamos bem de vida. Nós estamos bem de vida. A igreja de Laodiceia, preocupação com as coisas deste mundo, é a semente que caiu no meio dos espinhos. Jesus explicou o perfil de Laodiceia lá na parábola do semeador. Você não está no meio dos espinhos não, né, irmão?
preocupações desse mundo não estão tomando conta da sua mente, do seu coração, não, né? Você não está aqui só porque você precisa de uma oração para realizar um negócio amanhã, não, né? Ou para Deus não deixar o devorador devorar suas finanças. Você está servindo a Jesus porque você quer morar no céu, né, irmão? As preocupações desse mundo não são o seu motivo principal, não, né? Quando você vai falar de Jesus, você fala, ele mudou minha vida. Você não fala, não, ele me deu bênção, eu sou abençoado. Quando você fala de Jesus, você fala assim, ele me salvou, eu era um pecador miserável, agora eu sou um servo de Deus. Você não fala assim, não, eu não tinha nada, agora eu tenho muitas bênçãos. Não é assim que você fala, não, né, irmão? Os espinhos não sufocaram a sua semente, não, né? Porque se tiver sufocado, tem jeito para a Odisseia. Jesus não quer condenar a Odisseia. Jesus está à porta do lado. Jesus está chamando a Odisseia.